Olá, estamos entrando no ar, mais um episódio do PodJus, o podcast da OAB Uberlândia, e hoje a gente vai falar de um tema interessante, que é exatamente sobre questão de transmissão hereditária, né, planejamento patrimonial, sucessório, tanto para empresas familiares quanto para toda a família, falar um pouco mais, logicamente, com os especialistas da área. Hoje temos aqui o Dr. Antônio Chaves Neto, grande amigo, colega, né, presidente da Comissão de Planejamento Empresarial, Planejamento Patrimonial e Sucessório, da OAB Uberlândia, advogado atuante na área empresarial de planejamento sucessório, referência, né, de todo o mercado jurídico que tem aqui. Nós temos também a doutora Natália Pereira Oliveira Cabral, né, presidente diretivo da Comissão de Direitos de Família e Sucessões da OAB Uberlândia, também atuante na parte de Direito de Família, e a doutora Aline Maia, né, professora, advogada, né, oficial substituto de cartório, com toda a sua experiência e bagagem também, nossa convidada aqui hoje, para exatamente falar um pouco sobre essas questões sucessórias, né, e patrimoniais, que é um tema de grande relevância. Muito bem-vindo, Antônio. É um prazer tê-lo contigo. Prazer, bom dia, meu amigo Dr. Vinícius, bom dia, Natália, Aline, né? É um prazer estar aqui com vocês, né? E no ambiente da OAB, né? Dos colegas, um local, nossa casa, e estamos aqui para bater um papo, né? Nessa manhã, e para a gente bater um papo aí sobre sucessão, né? Herança, vamos que vamos. Vai fluir, vai ser bacana. Professora Aline, muito bem-vinda. É um prazer mais uma vez compartilhar com você aqui. Acho que a gente sempre é um grande aprendizado e oportunidade. Eu agradeço o convite, Vinícius, agradeço a oportunidade de estar com a doutora Natália, o doutor Antônio Chaves, que é um colega de docência, né? Eu creio que hoje nós teremos um dia, né, um momento extremamente produtivo, né, para trocar aqui informações e conhecimento. Obrigada. É um prazer, vamos fluir bastante o assunto também. E Natália Cabral, muito bem-vinda também. Obrigada, Vinícius. É um prazer estar aqui dividindo essa rodada com vocês. Assunto muito interessante, tem muito o que acrescentar, né, para todo mundo. Então vamos lá. E a gente está hoje bem gabaritado, né? Todos aqui já frequentaram ou frequentam o ambiente acadêmico, né? Então acho que a gente tem muito a acrescentar nesse PodJus, nesse episódio, para falar um pouco exatamente sobre essa tendência, né? Acho que planejamento sucessório, com as mudanças ocorridas, principalmente agora com reformas tributárias, né? Até mesmo a preocupação em que se tem de questão de transmissão e sucessão dentro do ambiente familiar é necessário, né? Então acho que assim é um assunto que tem que trazer à tona para a gente poder, né, enfatizar essa relevância, principalmente trazer essa informação para toda, não é só a comunidade jurídica, mas para toda a sociedade, né? Eu estou com uns dados interessantes para a gente fluir o nosso assunto, né? Basicamente, né, o nosso cenário atual hoje, estatísticas, nós tivemos recorde nos últimos anos de testamentos, não vão nem de abertura de inventário, de testamentos, né? O país registrou cerca de 38.740 testamentos, um crescimento de 21% comparado aos últimos 4 anos, pós-pandemia. Então, ou seja, a gente teve um choque de realidade, de mudança, de preocupação em pensar o futuro, não mais só simplesmente deixar acontecer. Acho que isso faz parte até do ambiente cultural, da forma que a pandemia trouxe isso para a realidade de toda a população. E a gente tem uns dados também, aí entra muito no assunto do Antônio Chaves, né? 90% das empresas brasileiras são compostas por entidades familiares. Podem ter outros sócios, mas também tem a parte familiar e que se preocupam, logicamente, com essa questão de transmissão de geração, né? Nós, lá no ambiente corporativo, no ambiente empresarial, nós falamos que a empresa é feita para ser alienada ou para ser sucedida, né? Então, a sucessão faz parte desse andamento, né, de geração. E a gente está tendo esse choque de gerações de transmissão, as dificuldades que andam tendo em relação a isso. E outra coisa, exatamente, aí entra, né, muito viés administrativo, Natália, né, que é os andamentos de acúmulo de processos relacionados a inventário e sucessão, né? Estimamos que basicamente estão represados dentro do judiciário hoje aproximadamente 500 bilhões em patrimônios que estão travados dentro de inventários judicializados. E a gente sabe que o valor é muito maior, porque esse valor é o que está declarado ou que está represado em alguma situação por burocracia, documental, que daí, nesta hora, né, o viés administrativo ajuda bastante, principalmente o uso dessas ferramentas em relação a isso. Eu acho que a preocupação nossa aqui maior hoje é exatamente pensar no futuro, né? Eu acho que a pandemia trouxe esse choque de realidade nossa, que nossa vida é muito frágil, né? É um sopro, a gente pode perder um ente querido, alguma coisa nesse sentido, e o próprio
ser humano passou a lidar com essa preocupação diretamente, né? Pensar um Exato. pouco mais Sim. como que eu vou repassar isso para a geração, como é que eu vou passar isso para frente. E aí eu vou para o ambiente empresarial para a gente dar um início de conversa, né? Porque eu sei que o Antônio sempre tem muito valor. O Antônio, eu tenho a liberdade até de falar com ele por telefone, né? Para tirar Sim, dúvida, com certeza. perguntar. Eu reconheço muito essas autoridades que têm nesse sentido. Eu queria falar um pouco exatamente sobre como é que é visto esse ambiente de planejamento sucessório dentro desse ambiente empresa. Certo. Já que você está falando que, na realidade, a grande parte, 90% dessas empresas brasileiras possui, né, um ente familiar ali envolvido dentro da sociedade. Perfeito. Fica à vontade para a gente explanar e para a gente dar início nessa contextualização aqui de planejamento. É interessante, Vinícius, quando você você traz esses dados aí familiares de testamento na pandemia, o aumento de testamento. Quando se fala ali de testamento ou doação, isso é uma preocupação inerente de sucessão. São ferramentas utilizadas para sucessão. Por mais que tenha sido destacado esse aumento pós-pandemia, mas o fato é que há décadas que se usam ferramentas, né? A doutora Natália está aqui, né, também para depois enfatizar isso, ferramentas como testamento, matrículas. É curioso quando a gente pega ali uma matrícula lá de 40 anos atrás, né? E você já vê lá uma doação, né, um testamento. Então, são coisas, né, já que nos acompanham aí há muitas décadas. Então, a gente percebe que isso já traz um significado para a gente. Que significado? O significado de que, como nós todos estamos de passagem, né, a família e a empresa, ela se preocupa com a passagem de bastão em algum momento. Uns se preocupam mais cedo e outros mais tarde. Mas o importante é que, tanto no cenário empresarial quanto no familiar, existe essa preocupação com choque de gerações e passagem de gerações, né, do comando. E esse destaque que você deu para questão de empresas familiares realmente é uma realidade, né? Nossa, em peso, grande parte das empresas são realmente familiares e talvez aí é o ponto mais sensível, porque quando a gente fala de empresa, corporativo, relativamente eles têm uma estrutura, às vezes, mínima a mais, né? Tem uma estrutura, o patrimônio está ali numa pessoa jurídica, ele está administrando cotas da empresa, mas quando nós estamos falando de família, né, o patrimônio está na pessoa física, né? Tem um emocional Tem um envolvido, né? Um apego. emocional Algo envolvido. tipo bem ou Exato. pessoa. Tem questões familiares, exatamente, emocional, questões familiares. E é interessante que você falou, porque enquanto tem o patriarca ali, a matriarca, naquela geração, controlando o patrimônio, a gente percebe que ele tem uma certa ingerência, né, e um controle sobre a situação. Por mais que a gente perceba que muitos herdeiros ainda têm um nó na garganta, mas não externam isso. Em que momento que isso vai ocorrer e por que ocorrem os conflitos? Na falta do patriarca, da matriarca, na falta, aí aqueles que estavam represados com aquele nozinho na garganta, ele vem, né, expor os seus sentimentos, expor o seu, o seu entendimento a respeito principalmente da situação patrimonial, é onde às vezes a gente se depara com problemas intensos aí na judiciário, né, com relação a inventários e disputas familiares. Isso a gente vai poder debater isso ao longo do tempo, poderia ser minimizado com planejamento melhor, as famílias poderem conversar mais a respeito disso, o que não é comum, é incomum, infelizmente, né? Enfim, empresas também precisam se preparar mais, né? Muitas vezes a empresa fica ali naquela primeira geração, com o fundador,
E ele se esquece, às vezes, não só pela idade, né? Mas por circunstâncias que possam ocorrer, quem que vai ser o sucessor dele. Então, Ele né, começa a pensar começa a nessa, pensar, um pouco nessa organização. seja na empresa ou seja na família, A sucessão é a inevitável. sucessão, ela é inevitável. Ela vai vir, que É. eu costumo falar de um pouco mais racional, né? Mas é o que acontece na realidade, né? Nós somos seres humanos. A única coisa Exato. certeza que temos nessa vida é É, sobre a morte. é. E então quem se planeja, né, tem mais chance de prevenir, digamos Sim. assim, esses conflitos não só familiares, mas também de questões patrimoniais mesmo, né? Nós temos uns dados alarmantes aqui, que aqueles que não houveram um planejamento sucessório, quando fala de empresas familiares, né, ele não chega à terceira geração. Então, ou seja, que o patriarca ou matriarca controlava esse patrimônio, essa empresa, chega a passar na segunda porque acaba sendo automatizado, mas da segunda ele não consegue passar e dar continuidade patrimonial ou mesmo da empresarial, né? Porque não fez o planejamento de forma correta, né? Porque daí começa a envolver outros tipos de conflitos, e aí o direito de família, ele enaltece muito dentro desse lado nosso, às vezes um pouco racional do empresarial, né? Sim, sim. E porque a gente fala alguns pontos esperados aqui que tem, né? Eu queria até escutar a Aline e a Natália também em relação a isso, né? Quando a gente fala de questões de transmissão de planejamento dentro do ambiente societário, né? Dentro do ambiente de empresa, né? A gente tem que trazer algumas situações, que é a questão cultural, né? Eu acho que a mudança cultural é uma coisa que tem que ser levar em conta. Como é que hoje o brasileiro, o empresário brasileiro que tem entidade familiar pensa em relação a isso? Até que ponto isso previne conflitos, né, familiares? Até que ponto a gente tem, de fato, uma redução, algo financeiro, tributário, né, falando em relação a isso, né? Logicamente, preservação de patrimônio. E eu acho que tudo que é planejado tem muito mais segurança para poder ser efetivado. E eu queria escutar um pouco, né, para falar assim, Aline, a gente fala de pegar, então, empresa. Depois a gente vai voltar a falar sobre alguns tipos de planejamentos e ferramentas. Mas pegar um pouco de empresa. Como é que você vê esse conflito que pode se lidar em relação a essa parte de sucessão dentro do ambiente? Vamos primeiro de empresa, para depois a gente falar das opções que porventura possa ter. Hoje, Vinícius, eu tenho uma procura muito maior para planejamento sucessório que eu tinha 15 anos atrás. E, evidentemente, nós temos uma mudança de cultura excelente que talvez se deva, né, à disseminação de informações através das redes sociais. Então, antes, quando a gente tinha um empresário, como o Antônio bem salientou, um patriarca, uma matriarca, que tinha um patrimônio, que tinha empresas, ele tinha que, obrigatoriamente, para entender um pouco, se deslocar até um advogado para que ele tivesse uma consultoria. Hoje não, hoje as redes sociais e muitos meios de comunicação propicia que essa pessoa já chegue no nosso escritório Informada, né? municiada de muita informação, totalmente informada. Então, antes, eu tinha uma escassez de procura de planejamento sucessório. Hoje já não é assim mais. Então, assim, a gente atende pessoas que têm empresas familiares, né? Eu atendi recentemente uma questão dessa, de uma empresa familiar, em que a mãe, né, tinha ali uma empresa sólida, com bastante patrimônio em pessoa física, tinha empresa e tinha muito patrimônio em pessoa física. E os filhos, 2 dos filhos dela já trabalhavam com ela, né, no negócio que a família exercia, e ela sentiu essa necessidade. E aí, diante do patrimônio e daquela confusão de ter muito patrimônio particular e de ter patrimônio na empresa, ela sentiu essa necessidade de fazer um planejamento sucessório. E no caso dela, foi indicado uma holding. Mas, né, eu gostaria de destacar aqui que nós temos inúmeros instrumentos para fazer planejamento sucessório. E às vezes a holding, né, por mais que seja a estrela do momento, e de fato é um instrumento fantástico, Fantástico. maravilhoso para planejamento sucessório, ela não é o único. Então, às vezes a gente tem que analisar ali o contexto familiar, que ele é o mais pesado do ponto de vista emocional, para a gente ali equilibrar os interesses, as emoções. Isso é um trabalho que o advogado precisa entender, né? Então, assim, contexto familiar, o contexto empresarial, então isso tem que ser analisado para a gente indicar para o cliente o que realmente vai ser mais eficiente, o que tem o melhor custo-benefício para ele e que vai atingir a vontade, né? Então, às vezes ela fala assim, olha, eu gostaria que a empresa continuasse na família por,
né, para sempre. Ou eu gostaria que a casa que foi da minha mãe, né, da minha avó, ela continuasse dentro, né, ali do patrimônio da família. Então, isso tudo pode ser feito. Então, a holding e outros instrumentos, eles podem propiciar que esse planejamento sucessório ele seja extremamente eficaz. Eu costumo dizer que não pode ser a mesma receita de bolo para todos. Exato. Quando a gente fala de planejamento, né, nessa parte sucessória, nessa parte empresarial, né, eu falo do meu lado profissional, principalmente, a primeira situação que eu respeito é o cultural da vontade de quem tanto vai receber, de quem está se expondo a planejar, né? Porque são interesses que a gente pegar a mesma receita para todos, necessariamente tem chance de dar errado, né? Eu costumo falar muito que cada situação é uma situação. Road é um caminho? É a tendência, né? Ao momento, né? Eu acho que tá vivendo a estrela do momento. Você apontou muito bem. Mas ele não é o único, né? Eu vou destacar algumas ferramentas que a gente tem aqui, por exemplo, que as mais utilizadas, né? O testamento é uma, né? A gente tem essa parte testamental já é muito antes da que a Road decolar e ficar como estrela do momento. Né? A própria Road, né? De fazer esse controle patrimonial já pejotizando, digamos assim, né? Doações, que sempre foi requisitos que tem. E o outro que tá tendencioso agora também são os seguros de vidas, né? Sem citar empresas, mas como que está fazendo esse planejamento dos seguros por apólice, que é interessante também por questão de dedução tributária. Poderia depois até comentar o Antônio e a Aline e a Natália. Queria ver a Natália como é que está sendo, dar esse viés dela também, né? Nessa parte de sucessão. O que você imagina de importância? O que isso ajuda em relação ao conflito? Falando agora no seu viés como família e sucessão. Vamos lá. Eu percebi que a principal mudança ali de chave que trouxe esse aumento da procura do planejamento sucessório veio através da complexidade que as famílias estão hoje. A gente fala de casamento de outros filhos, de empresas familiares, até dos próprios regimes de bens que hoje já tem diferentes, né? Tem até mistura, às vezes, um regime de bens. Então, a partir dessa complexidade das famílias, começou a gerar esse conflito maior ali entre eles, uma insegurança jurídica, e aí, a partir daí, veio, como a doutora Aline trouxe, a questão do conhecimento, né? Todo mundo já tem um acesso maior a isso e fala, não, então por meio disso daqui eu vou conseguir minimizar esses conflitos que eu estou tendo aqui na minha família, ou por meio desse instrumento eu vou trazer uma segurança jurídica maior. Mesmo que ainda tenha essa pequena cultura ali, né, de que é uma conversa difícil de se ter, né? Ninguém quer falar sobre a morte. Muita gente fala, eu não vou falar sobre isso porque eu vou estar atraindo, eu estou desconfiando da minha família. Então, assim, às vezes, essa mudança de conversar sobre esses assuntos difíceis, eles ainda não estão acontecendo da forma como a gente espera, mas está caminhando para cada vez mais as famílias trazerem esses debates entre eles e conseguirem chegar nesses acordos, nessa minimização de conflitos, né? Então, como um ponto de start, né, do começo, como o Dr. Vinícius trouxe, uma certeza que a gente tem é que a sucessão ela vai acontecer. Então, aí é o momento que você tem que decidir a forma como ela vai acontecer. Às vezes de uma forma mais organizada, menos conflituosa, ou se já vai para algo mais conflituoso, mais litigioso, mais demorado. E muitos têm falado, né? Eu estou no inventário que já está há 5 anos judicializado, não sai nada. Então, às vezes, as pessoas vendo nessa demora, essa complexidade, elas falam, nossa, o que eu posso trazer para minimizar esse tipo de demora, esse tipo de conflito, né? E aí é onde vai surgindo cada vez mais essa procura nos testamentos, nas doações, nos mecanismos de trazer um inventário mais organizado, mais estruturado, para dar uma sequência nessa sucessão, nessa transmissão de forma mais prática e mais fácil. Falar de planejamento, você deixou bem claro ali, de testamento, a gente bateu o recorde, né? Destaquei novamente, 38.740, foi o recorde de 2025, dados da Controladoria do Cartório, o nome certo é esse? Colégio Notarial do Brasil Colégio trouxe essa Notarial, informação exatamente. pra Eu gosto de nós. falar com quem entende de assunto. Muito interessante. Então, assim, a elevação que teve em relação de formalizar, que é um instrumento que já está há anos no nosso
ambiente jurídico, Sim. mas que não sei se voltou é um termo correto, passou a ser utilizado de forma mais, digamos assim, contundente, assim como a Road, né? Criações de PJs que teve ultrapassaram praticamente dentro do Brasil no último ano, foram mais de 50 mil empresas criadas, eu tô falando com KNAI específico para controle patrimonial de bens próprios. Uhum. Então, ou seja, tem uns que fazem de forma mista, e então não entra nessa contagem, que o número é bem maior, estratosférico. Então, a gente está falando de 2 números elevados. E eu acho que é onde a gente começa a nossa conversa muito ali, exatamente sobre isso. Primeiro, eu queria entender de testamento, né? Mitos, realidades. Então, Aline, até que ponto o testamento resolve muita coisa quando eu tenho mesmo ali muito patrimônio dentro da pessoa física e às vezes a família, né? Se tem tamanho ou não, se tem que ter muito familiar, que às vezes é que é mais interessante. Que ponto você começa a indicar o testamento e vantagens e desmitificar algumas situações sobre isso? Eu queria escutar um pouco sobre o testamento. Eu gosto bastante de testamento, por vários motivos, certo? Porque ele, quando bem feito, bem orquestrado, respeitada a legítima, né? Porque ali o testador ele tem uma liberdade para ele deixar o patrimônio para quem ele quiser, da melhor forma. Ele pode inserir cláusulas, aí desde que ele respeita o limite, né, da legítima, que é aquela parte que eu não posso mexer, que pertence aos herdeiros legítimos e necessários, que são filhos, ascendentes, descendentes, cônjuge, companheiro. Quando se respeita a legítima, nós temos uma possibilidade de realmente direcionar o patrimônio de uma forma que vá atender, né, aquele anseio ali de preservação de patrimônio ou de administração futura. Então, nós hoje temos 3 testamentos que são os comuns. Nós temos o testamento particular, a gente tem o público e o cerrado. Esses são destinados a todas as pessoas, certo? Então eu indico mais o público, porque ele tem uma segurança. Nós temos os testamentos especiais, né, que é o marítimo, o aeronáutico e o militar, que são para situações muito específicas. Então o testamento ele é maravilhoso. Por quê? Porque eu posso trabalhar com cláusulas para, né, ali trazer uma segurança de que não vai ser alienado, não vai responder por dívidas, certo? Nós temos a possibilidade de mudar esse testamento, porque, por exemplo, se eu faço uma holding, tá pronta. E aí os custos, né, para alterar essa holding, para modificar isso, é muito maior. Agora, o testamento, ele pode ser revogado a qualquer momento, ele pode ser posso complementar ele com outro testamento, com outras disposições. Por exemplo, fez um testamento, eu quero vender um bem, tá livre para vender. O testamento, ele não impede que a pessoa em vida, ele mude ele constantemente. E aí depois, o que acontece? A pessoa morreu, tem um testamento já ordenando. Quando bem feito, a gente tem uma dificuldade muito grande de anular testamento. Quando ele é bem feito, ele é cumprido, certo? Hoje a gente ainda tem a possibilidade de registrar o testamento no judiciário, que não podia antes, e levar a sucessão, o inventário para o cartório. Então, assim, o testamento hoje, com as mudanças legislativas, né, com a possibilidade de, depois do testamento registrado, fazer o inventário no cartório, ele só traz facilidades. Então, muitas vezes o testamento é a indicação melhor para o planejamento sucessório, dependendo da estrutura, da vontade, do anseio que a pessoa tem, do que outros instrumentos. Então, eu gosto bastante, né, das disposições E testamentárias. talvez por isso que voltou também tá em evidência, né? Sim, Porque eu acho que não, a gente volta a falar, né? A padronização, acho que cada caso é um caso, né? sim, Então, às vezes, tem situações que os bens estão muito mais polarizados, digamos sim. assim, no patrimônio pessoal dele, e às vezes quem controla esse patrimônio tem muito mais visão de conflitos familiares. O testamento é uma boa jogada de poder resolver esse tipo de conflitos, não é isso, Antônio? Exato. É importante, é interessante, assim, quando se fala essas várias formas de sucessão, porque exatamente vai depender da característica, do perfil, do momento, porque às vezes o testamento ele não se encaixa, a holding não se encaixa, sabe? Então é por isso que é bom você ter essas opções, é, assim, eu acho que exatamente o que nós estamos falando, vai depender de caso a caso. Porque se eu tenho um patriarca, uma situação de uma família que tem, por exemplo, 2 imóveis ali, tem um apartamento,
tem mais um terreno, alguma coisa, você às vezes não vai sugerir fazer uma holding para um caso desse. Às vezes, se ele tem um terreno, de repente ele já vai fazer uma doação, não vai nem fazer testamento. Às vezes tem As- que analisar também o momento do Né? conflito, né? Quanto a família está conflituosa sobre aquele patrimônio. Porque às vezes um terreno vai causar todo um conflito, A todo um discórdia. problema que às vezes poderia ser resolvido ou num testamento ou numa doação. Exato. Então você tem que analisar até a que ponto esse conflito atinge aquela estrutura familiar para dar uma orientação ali do que seria melhor, o que seria mais cabível, né? Eu acho que o contexto familiar, vamos falar de família, assim, não de empresa, né? Mas o contexto familiar, ele vai ditar o rumo do planejamento, né? Ele vai realmente ditar. E é o que você disse, é muito comum a gente ver em famílias uma coisa interessante também, às vezes, a a diferença, né? Ali entre os herdeiros, os filhos. Então, um filho, às vezes, ele é mais vinculado ao pai, trabalha, outro dá mais trabalho, um trabalho, outro dá mais Outro trabalho. trabalho. E eu já vi situações em que realmente o pai quis priorizar um filho. Falei, não, mas ele que está sempre ao meu lado, ele que carrega, ele que me auxilia a ampliar os negócios, eu acho que ele merece ficar. Aí vai entrar uma situação, às vezes, abordar isso no testamento, né? Porque Exatamente, de aí já é questão de discutir. segurança, Aí porque se ele questão não. emocional. Exato. Aí tem ferramentas também, porque se ele fizer uma doação sem estabelecer, extrapolando, Pode né? ficar A Ansiosa, legítima, A legítima. minuciosa, Como é que e funciona? Tem uma regra geral, doutora Aline, de como é que funciona essa questão testamentária? Vamos lá, tantos por cento pode ir para um bem? Dá um resumão de... respeitando a legítima, que é 50%, né? Porque o que é legítima? É 50% do patrimônio que a pessoa tem. Essa legítima, ela tem que obrigatoriamente ser destinada aos herdeiros legítimos necessários, que são filhos, netos, cônjuge, companheiro, se a pessoa não tem filhos, para os pais, entende? Então, esses herdeiros estão ali no artigo 1829 do Código Civil, são os herdeiros que não podem ficar de fora. Certo? Então ele tem, eu respeitando isso, o restante do patrimônio eu posso deixar legado, né, que é um bem específico individualizado, posso constar uma cláusula de usufruto, posso constar uma cláusula que não vai comunicar em caso de casamento, entende? Então tem muitas circunstâncias. Então, como eu disse, fazendo um testamento bem feito, né, obviamente que como o doutor Antônio e a doutora Natália, os conflitos familiares não são, né? A gente não dá Não tem certeza como absoluta resolver só que com... uma Mesmo, pessoa vai discutir, porque igual o doutor Antônio mesmo muito falou. bem desenhado, Às vezes né? um filho tem uma doença, precisa mais. Um filho foi que ajudou e que auxiliou o pai, que inclusive ajudou a multiplicar o patrimônio. E o pai ou a mãe, ele vai querer deixar um patrimônio maior e ele pode fazer isso. Só que alguém vai se sentir, às vezes, prejudicado, vai ter toda uma questão emocional e essa pessoa vai discutir, né? Às vezes em Vai vida, discutir. ele vai Até ficar a morte caladinho. e depois... Em vida ele vai ficar caladinho. Depois que o pai morrer, Aí o que negócio começa o fica conflito. feio. Aí discute, mas assim, anular quando bem feito é muito difícil. Então, assim, uma das ações mais complicadas que eu tenho e que eu tive ao longo são essas ações de nulidade essas questões de planejamento sucessório. E custos, Aline? Custos, você acha, por alto, assim, de porcentagem mesmo? O que seria, mais ou menos? Eu quero fazer um testamento hoje, ou, para mim, vocês analisam o meu caso, a melhor situação é um testamento, Vinícius. Então, vamos lá. O que seria de porcentagem em cima de meu patrimônio? Só para mim ter uma Sim. noção aqui, para nosso público compreender, né? Que é exatamente a questão pecuniária. exato. Eu acho acessível o testamento. Por exemplo, quais testamentos que dependem de registro? O público e o cerrado, certo? E o público, nós vamos estar dentro da tabela de custas e emolumentos dos tribunais de justiça dos estados, que varia de estado. Minas Gerais tem sua tabela, a Bahia tem a sua tabela, o Rio e São Paulo, etc. Então, depende da tabela. Aí, eu vou avaliar esses bens, vou falar para o tabelião, ó, o valor aqui é 1 milhão. Então, a gente vai olhar lá dentro da tabela o que cobra desse inventário. Então, tem uma faixa de 1 milhão a 2 milhões, é X. Então,
Então, essa tabela ela está disponível no site dos tribunais de justiça, no caso aqui de Minas Gerais. No Tribunal de Justiça de Minas Gerais, você pode ter lá uma prévia, né? Ah, meu patrimônio é de 3 milhões, eu quero fazer um testamento. Quanto mais ou menos vai dar isso? Então, tem esse valor que se cobra de emolumentos para registrar o testamento e arquivamento de documento. Então, assim, às vezes a gente consegue fazer um testamento, registrar ele por 3 mil reais, 4 mil reais, ou às vezes até menos, depende do valor do patrimônio. avaliado. Mas é tabelado, esses valores estão lá na tabela de custas e emolumentos do Estado. E ele deve só- deve ter Sim. um limite também, Tem um né? limite de valor. Se o patrimônio for muito grande, não Muito. que vai ser um percentual, ele Não. deve ter um Tem um limite, tem um teto. A Um teto. tabela tem um teto, por exemplo, né? De 10 milhões a infinito. E o X imposto, tabelado. neste caso, só depois que faz a abertura do testamento. Sim. Diferente da modalidade, que é onde eu entraria sobre a doação, né? Eu queria Sim. até que a Natália falasse, então, nosso segundo bloco, para depois a gente falar dos planejamentos sim, da Road. Né? Acho que, assim, no testamento a gente viu que a gente vai fazer uma disposição testamentária, né? A vontade de quem quer fazer esse patrimônio, mas, de toda forma, digamos assim, que a onerosidade de recolhimento fiscal fica ainda para os herdeiros, para os sucessores, posteriormente. Agora, na modalidade de doação, até onde que é permitido, como é que seria uma modalidade interessante nisso aí, Natália? Explica pra gente um pouco, pra gente compreender como é que poderia fazer essa doação em vida. Isso é um caminho também a se seguir. A doação ali, ela já se difere do testamento exatamente sobre o momento, porque o momento do recolhimento do ITCD, no caso, vai ser após, né, a morte, e da doação é ali realmente na hora do ato. Então, a doação é realmente você transmitir o seu patrimônio em vida. Então, você ali, o pai, no caso, normalmente é o que acontece, o pai já quer organizar o patrimônio, mas em vida. Então, o pai já deixa ali a doação para os filhos, no caso de um imóvel. Então, e sempre é bom a gente lembrar ali da doação, das cláusulas que ela pode constar para estar garantindo, ainda assim, para o doador, um certo controle do patrimônio. Apesar de doado, ele ter ainda esse controle do patrimônio enquanto ele ainda estiver vivo. Então, a gente fala da cláusula de incomunicabilidade, de impenhorabilidade, que se caso quem recebeu essa doação surgir alguma penhora, alguma dívida, a gente tem nessa cláusula de impenhorabilidade, o bem que foi doado não vai poder ser penhorado. Então, a doação, eu vejo ela assim como um instrumento bom de planejamento sucessório, desde que analisado toda essa circunstância de novo, né, familiar, o que tem ali para ser doado, os filhos já estão casados, existe ali algum perigo que é do doador de perder o controle desse patrimônio, de perder um usufruto, de perder os aluguéis, ou uma venda, o mecanismo que a gente pode facilitar para o doador vender esse patrimônio sem que o doatário precisa estar ali concordando com essa venda. Então, a gente tem que ter observar toda essa circunstância na hora de indicar, né, de demonstrar uma doação. Não existe herança de pessoa viva, né? Digamos assim. Não. Mas a gente fala de um adiantamento de possível legítimo, sim. né? Então, assim, eu queria que explanasse um pouquinho também sobre a questão essa antecipação de legítimo, até quanto que eu posso, de viabilidade que tem, e dar exemplo concreto ali, acho que fica bem... Igual a doutora Aline trouxe, na doação a gente também precisa estar respeitando os 50% dos legítimos. Então, o restante que a gente pode estar fazendo essa doação. Então, existe um imóvel ali, né? Ou, por exemplo, se são os 2 filhos e você já vai fazer essa doação para os 2, aí tudo bem, você pode testar o 100% ali da sua herança. Mas é bom a gente observar também essa questão de como ele pretende fazer essa doação. Respeitar ali a questão da legítima ou fazer a doação sobre esse 50% restante que tem do patrimônio dele. Então, todos esses fatores precisam ser observados. E você faz alguma recomendação? Quando é que a doação, às vezes, é um caminho viável do que eu pegar um testamento e um planejamento numa hold ou outro tipo de estrutura? Eu vejo a doação em caso que tem menor conflito.
quando existe, assim, às vezes, um conflito familiar maior, menos patrimônio, ali uma questão de menor complexidade, mas que quer deixar algo resolvido, algo organizado, eu vejo a doação como um instrumento melhor e mais fácil e mais barato, muitas das vezes, do que ter que fazer ou um testamento ou uma holding. É viável. Uma questão interessante das doações, e aí agora eu vou falar um pouco da minha atividade como registradora. Eu pegava, né, eu me deparava frequentemente para registrar doações como adiantamento de legítima. E eu verificava que nunca se constava uma cláusula que eu acho essencial, que é a dispensa expressa de colação. Atenção. Exatamente, Pegar aqui assim, esse corte totalmente sobre isso. eu tenho que ser sincera que eu nunca, né, me deparei. Eu olhava, falava, poxa, né, poderia. O que que é a dispensa de colação? Quando você faz uma doação, como adiantamento de legítima, né, então estou destinando um bem para o meu filho, o João, o Pedro, né, então quis destinar. Só que aí, por ocasião do meu falecimento, o que que acontece? Ele tem que levar aquele bem para o inventário para descontar da legítima. Só que às vezes é uma casa que ele já mora, que eu realmente construí para doar para a família dele por várias questões. E eu não quero que aquilo ali seja descontado. Eu respeitei a legítima, eu não fiz, né, não excedi a parte legítima. Eu quero que aquele bem seja destinado para aquele filho específico. Então é muito importante quando eu vou fazer a doação, além das cláusulas de incomunicabilidade, inalienabilidade, impenhorabilidade, reversão, que são cláusulas muito importantes, eu também constar expressamente a dispensa de colação, porque senão fica, às vezes, muito complicado. Aquilo ali vai voltar, vai descontar, vai abrir uma discussão a respeito do valor. Recentemente teve uma alteração de entendimento que eu computava o valor na época da doação, agora eu não computo mais, é na época da abertura da sucessão. Então teve essa alteração e a gente está sujeito, né, a várias alterações de entendimento dos tribunais superiores para depois que a gente praticou o ato. Igual, né, eu estava comentando aqui antes da gente começar, que a gente recentemente teve uma alteração com relação ao entendimento do VGBL, PGBL, que era, né, as aplicações aí que antes ingressavam no inventário e agora não ingressa mais. Então, eu penso que se eu estou fazendo um planejamento sucessório com base em doação, adiantamento de legítimo, essa é uma cláusula muito válida que eu constaria nesse instrumento aí para o meu cliente. Dica de sucesso, uma dica valiosíssima de Exato. sucesso, né? Que é interessante. Eu queria entender um pouco também, né? Vamos então para a tendência do mercado, né? Acho que é o nosso, falando em época de Copa, né? Nosso Neymar do sucessório, que é as holds e os planejamentos, outros tipos estruturados que não seja testamentário e doação direta, que eu falo, né? Porque o arroz acaba envolvendo todas essas relações jurídicas, mesmo que foi estruturado de um outro formato. E aí, nada melhor do que Antônio Chaves para falar um pouco do assunto, né? Eu acho que fique-se à vontade para exatamente explanar que ponto que é viável a hold, destaca para a gente um pouco as particularidades que tem em relação a esse mecanismo. Perfeito, perfeito. Então, eu acho que a questão ela começa com a informação, né? Igual a gente estava falando hoje a mídia, a rede social, ela traz muita informação para dentro da casa, traz informação para o leigo. E o fato é que a sociedade, ela, de certa forma, ela já tinha como referência testamento e doação. Ainda que, eu acho que doação, acho que esse senso comum já existe em qualquer um. Mas se eu quiser dar para alguém algum bem, alguma coisa, isso já é claro. Agora, outras ferramentas, elas não estavam tão claras. E essas informações que vêm chegando. Quando a gente fala dessa modalidade específica de holding, né, que eu vou rapidamente aqui explicar, na verdade, a holding ela já existe também há muitas décadas. Mas a gente vem ouvindo falar agora mais recentemente, justamente pela rede social. Mas o fato é que a holding ela ficava um pouco associada a grandes fortunas ou empresas, né, empresas maiores, porte maior. Mas o fato é que a regra para um grande ou para um pequeno, a regra é a mesma. É só saber como utilizar a legislação para isso, né? E aí as pessoas estão descobrindo que aquilo que se utilizava antes para grandes corporações ou grandes patrimônios,
ela também pode ser feita para pequenas empresas, né? Porque, já falando assim, o que é a holding? A holding nada mais assim, nós temos duas situações. Existe o termo holding, tecnicamente falando, e existe a holding da forma que ela está colocada no cenário da população. Porque quando a gente, né, tecnicamente fala holding é uma empresa de participação, participar em outras empresas. Mas hoje já estão utilizando vulgarizou aí o termo holding, mas na verdade é uma empresa patrimonial. Então, às vezes, tecnicamente, não é uma holding. Não é uma holding. Não necessariamente. Não necessariamente, mas as pessoas falam de holding, né? Só esse parênteses. Mas vamos falar quando não é holding, porque holding é uma empresa que segue a outra. A gente pega a terminologia que usa, que participa de um outro. de outra. Mas o que está mais em voga hoje não é nem a holding, é a empresa patrimonial. É patrimonial familiar. O que consiste isso? Quando um patriarca ele tem lá um imóvel, uma casa, ele pode ter 3 opções aqui dentro do que nós estamos falando. Não, meu filho, eu quero te dar este terreno. Ele pega e pode fazer uma doação. Ele faz ali para um filho, para 2 filhos. Ou então, eu quero deixar um testamento e prever aqui, para quando eu não estiver mais aqui, na minha falta, vai ser obedecido essa forma de testamento. Isso é uma outra modalidade. A outra opção que ele teria é falar assim, eu vou pegar o meu patrimônio, que está na pessoa física, e vou abrir uma empresa, que é a empresa patrimonial familiar, e vou passar todo o meu patrimônio para essa empresa. Quando ele fala passar o patrimônio para a empresa, isso a gente fala de integralizar o patrimônio. Então, aquilo que estava na matrícula no nome dele, ele passa a compor. Passou a compor para uma empresa. Aí é que vem as discussões, né? As discussões, porque você falando, tudo bem, até então criou-se a fazenda, o terreno era do João, ele abriu uma empresa o nome do João. Integralizou com as cotas, a fazenda foi para dentro da empresa, continua no nome do João. Aí você fala, Antônio, mas onde sucedeu? Aonde que sucedeu? Se a fazenda na pessoa física estava no João e agora tem uma empresa que continua no nome do João, aí que não pode parar por aí o planejamento. Tem um passo seguinte, que seria inserir os filhos dentro dessa empresa. Só que aí a participação dos filhos nessa empresa, ele vai participar de que forma? Com cotas. Então não passa mais o bem como se fosse uma doação ou num testamento que passa o bem diretamente. Quando a gente fala de empresa patrimonial, né, você vai transferir cotas para os seus filhos. Então, para os seus filhos ou para quem quiser. Essa transferência, ela pode se dar de 2 formas, ou através de compra e venda, ou através de doação. Aí entra a doação, doutora Natália, né? Só que ao invés de doar a fazenda ou terreno, vai doar cotas. Então, assim, o interessante dessa estrutura, né, é que você tem todo o patrimônio concentrado num CNPJ, é que você tem a oportunidade de criar regras. Você tem a oportunidade de criar regras, como utilizando-se de um acordo de sócios, onde ele vai encaixar perfeitamente com a característica do contexto daquela família. Esse acordo de sócios é um instrumento de gaveta. É um instrumento que você não precisa registrar. É diferente do contrato social. O contrato social é aquele instrumento que você utiliza para fazer a abertura da empresa. Esse é aquele que fica registrado na junta comercial, ele é público, né? Todos podem ver as regras. Mas o acordo sócio, apesar dele ser um contrato de gaveta, ele é lei, né? Então, hoje em dia, a nossa normativa, né? A nossa legislação, ela permite que mesmo um contrato particular, ele tenha força de lei, desde que não seja contra a lei, tudo aquilo que estiver estabelecido naquele acordo sócio, ele vira lei. E é interessante que você pode colocar questões ali
de gestão, de administração. Ação. Você pode colocar cotas preferenciais. Você pode priorizar, às vezes, um filho para ser administrador, já deixar registrado isso nesse acordo de sócio. E interessante também que, qual você falava, Antônio, mas a partir do momento que eu passo essas cotas para os filhos, o patriarca, ele perde essa gestão? Não, de forma alguma. Talvez, eu não sei aí, né, doutora, talvez um ponto principal ali de doação, quando você faz a doação de um imóvel para o sucessor ali, de repente o doador, ele não tem tanta ingerência mais ali. Se foi doou a fazenda, doou o terreno, foi embora. Você reverter isso, acho que até judicialmente, é muito mais complicado. Muito Difícil. E olha que interessante, aqui nós já podemos pontuar um aspecto interessante no modelo da holding ou empresa patrimonial. Se eu jogo todos os bens dentro da empresa, quem que passa a ser dono desses bens? A empresa. A empresa. A empresa. O patriarca, ele vai ficar como administrador. Ele pode ter usufruto sobre as cotas, usufruto vitalício sobre as cotas. Aí, vamos imaginar que exista 10 imóveis ali dentro. Se houver a necessidade da venda de um imóvel, ela pode ser feita. Mesmo que, olha só que eu vou falar, hein? Mesmo que um menor de idade seja acionista. Porque quem está na administração e no usufruto, ele pode promover a venda ainda que tenha um menor. Se isso fosse feito diretamente lá, né, é difícil reverter, ainda mais com o menor. Agora, como a empresa, o menor, logicamente, ele não é um gestor, não é um administrador, ele é um acionista. Ele é um acionista como você, às vezes, possui uma ação de um banco, do Banco do Brasil. Esse menor é um acionista. Mas a gestão está nas mãos do patriarca. Então, já vem aí, só que, lógico, tem família, às vezes, que, por mais, às vezes, simples que seja a estrutura para uma familiar, mas tem patriarca que fala, não é o meu momento, eu acho que para mim aqui ainda não é, né? Então, vai muito do contexto. Também, vamos considerar já os filhos maiores. Às vezes, colocou todos os filhos ali naquela holding. Ele é fazendeiro, é produtor rural. Um acompanha ele na fazenda, o outro é médico, o outro mudou para fora do país. Você consegue, dentro do acordo de sócios, estabelecer até essas funções, já prever como se fosse um testamento. Exatamente, é né? maravilhoso. Você está deixando essas regras em vida, assinado por todos, e normalmente a gente pega a assinatura até dos cônjuges. Faz uma governança, Faz literalmente. uma governança, você falou tudo, Vinícius. Seria um mito falar, então, que planejamento, quando se fala de uma hold, né, o nome correto, logicamente, é a empresa familiar patrimonial. Sem governança não tem eficácia? Essa premissa, podemos dizer que ela é verdadeira? Vinícius, hoje, quando a gente fala de governança, né, fala de planejamento, a governança, ela é tudo, né? Então, a governança, o que seria governança? É justamente você utilizar ferramentas para viabilizar e dar mais efetividade àquele negócio. E a governança é tudo. Então, assim, a governança na família é você estabelecer regras, né, de governança. Por exemplo, algumas empresas aí, qual que é uma das regras de governança? Para que o herdeiro assuma alguma posição de gestão na empresa, ele tem que antes passar por uma qualificação, para um MBA, né? Nós temos uma grande empresa local, né, de telefonia em Uberlândia, que tem um trabalho de governança espetacular. E esses dias mesmo, essa semana na CIUB, estava ouvindo, né, uma das herdeiras, e ela contando que só agora que ela conseguiu assumir um posto
porque ela não preenchia os requisitos ainda. Ela teve que morar nos Estados Unidos, ficar por tantos anos, estudar, se qualificar, tinha que ter... Então, Era isso, tão desenhado, eu tão vi desenhado, você viu? esse Você depoimento viu esse dela. depoimento. Então, essas regras de governança, né? Lógico que isso aí é uma estrutura complexa, mas a governança, ela pode estar no acordo sócio. Do tamanho da família, do tamanho do negócio da família. A governança ela pode ser para o pequeno ou pode ser para o grande. Então não é um tamanho e Não. nem é um patrimônio. Exatamente. É a forma que você estabelece aquelas regras ali, né, no ambiente familiar ou no ambiente empresarial. Então, Mas sempre respeitando que é a necessidade e a vontade de cada um. sempre respeitando ali. Se você quiser, eu tenho um Quero dado aqui dados. também. Eu gosto de dados. Gosto de trabalhar com Rapidamente, né, dados. que eu tava... A gente vai para nossa reta final aqui. Eu Vamos lá. estava até olhando agora uma pesquisa da KPMG de 2023. Eu peguei isso aqui justamente para poder trazer para vocês aqui, né? Quais gerações da família, é um estudo então da KPMG 2023. Quais gerações das famílias atuam na empresa? Primeira geração, 28%. Segunda geração, 40%. Terceira, quarta, quinta já vai diminuindo. Foi aquela curiosidade que eu falei, né? Que não consegue passar para frente. Depois já caiu para 22%, para 7%, para 1%. E engraçado, ou seja, isso é uma questão de governança e uma questão de saber passar o bastão. Nesse mesmo case da empresa que nós estávamos comentando, eu estava ouvindo da herdeira que ela teve uma experiência na China e ela ficou surpresa quando ela estava num meeting de negócios na China e tinha uma família lá que ela conheceu que ela estava na 30ª geração. E ela fala assim, nossa, eu sou da 4ª geração. E a pessoa lá que estava na 30ª geração falou assim, não, você está na 4ª geração, então a sua empresa está só começando. E ela aqui achando que já não tinha mais ali, nada, né? Praticamente. Então, esse é um dado, né, relevante. Quais são os pontos fortes nessa pesquisa, né? Quais são os pontos fortes da empresa? Aí vem uma série de informações. Tomada de decisão, 44%, foco no negócio. E gestão familiar está em 8%. Então, você vê 8%, né, um ponto forte da empresa, tem espaço para crescer. Né? A importância das questões para o sucesso da empresa familiar. Boas práticas de governança familiar. Aí é onde eu destaquei. 53%. São um ponto forte para o sucesso da empresa. Boas práticas de governança. Preparação e capacidade dos sucessores. 51%. Harmonia entre as gerações. 47%. Né? Então, assim... São dados que destacam o que a gente está trazendo à tona. Que vai trazendo à tona para mostrar justamente a relevância quando se fala de harmonia familiar, de gestão, de governança, passagem de bastão, né? Eu costumo falar assim, a gente tinha assuntos para conversar horas e horas aqui, né? Ficaríamos... Ainda mais que eu acho que eu tenho esse brilho nos olhos, né? De aprender, escutar, né? Com pessoas que têm tanto conhecimento, né? Eu acho que para mim é sempre uma oportunidade. Eu costumo falar isso muito na sala de aula também, né? Que eu mais aprendo do que de fato eu ensino, né? Mas, então, independente da situação, acho que o recado a gente tem que deixar isso, né? Cada situação é um caso específico. A gente vai sempre respeitar a vontade que é cultural daquela entidade familiar, porque a gente fala que não pode ser tão racionalizado ao ponto de tratar simplesmente somente com objetos, mas sim tem pessoas envolvidas nisso, né? Então, um dos diferenciais que tem esse direito de família, e se o direito de família ele atinge outras esferas, inclusive patrimoniais e sucessórias, e principalmente empresarial, então ela também tem que reconhecer essa esfera dela, né, de literalmente cultural, de respeitar a vontade de quem o criou, de quem está fazendo e passando esse bastão. Né? Então, assim, as boas práticas, eu acho que todo mundo aqui está condizente em relação a isso, né? A gente levantar as informações que tem, analisar cada caso concreto, ver a necessidade, a vontade de cada um, tanto financeira para dispor, quanto de vontade de discernimento de dispor, analisar o conflito que existe ou não, né? Porque a gente fala que isso é
natural do ser humano, né? E ter essa atuação cada vez mais para quem queira atuar nesse ramo de planejamento sucessório, né? Ter essa atuação multidisciplinar. Porque a gente tem que compreender todos os instrumentos cabíveis para saber o melhor resultado para o nosso cliente. Queria muito agradecer esse bate-papo, né? Natália, muito obrigado mais uma vez, né? Dê seu recado final aí para nós, deixa sua rede social também, que é interessante, né? Acho que é um prazer compartilhar mais uma vez com você tanto ensinamento e quem sabe a gente faz um novo bate-papo depois, posteriormente. Com certeza. Obrigada, Vinícius. Foi um prazer participar. Eu acho que, então, o recado é que o planejamento sucessório, ele não é só um planejamento patrimonial ou tributário, né? Ele vai além, ele traz uma organização, uma estrutura. Eu brinco que planejamento sucessório é planejamento de paz familiar. Então, ele traz isso, né? Então, agradeço mais uma vez, foi ótimo aprender com vocês também. As minhas redes sociais o Instagram, Natália Cabral ADV. Certo? Gostaria de deixar aqui também registrado, eu tô aqui olhando os demais currículos aqui, se eu não deixei passar amado em branco, né? A Natália tá conosco lá na comissão da OAB. O Antônio Chaves, deixar seu recado final também, seus contatos aí, que é interessante, a gente tá modernizando usando rede social. Isso. Você parou de ser low profile, agora você posta coisa. Então, agora tem muito corte. Tem conteúdos, tem bom agora. Mas antes de eu fazer os agradecimentos, se me der 30 segundinhos, Dá vontade. porque é uma informação muito importante. Já que nós estamos falando, e a nossa intenção também é passar, né, para o público, nós estamos vivendo um momento aqui de reforma tributária e nós tivemos agora a Lei Complementar 227, que ela alterou substancialmente com relação a várias coisas, né? Mas no que tange ao planejamento sucessório, ao ITCMD. Por quê? Hoje, o ITCMD ele varia de 2% a 8%, dependendo da unidade federativa. Em Minas Gerais, ele é 5%. Né? Então, a doação ali, ela vai afetar em 5%. Com a reforma, e aonde eu gostaria de destacar aqui, nós estamos num ano que vai ter uma alteração significativa, porque ela pode passar a 8%. Né? Pode. Por que eu falo pode? Porque a gente ainda precisa de uma regulamentação do Estado de Minas Gerais e que provavelmente deve sair há pouco tempo. E mais que importante, em Minas Gerais hoje nós temos a alíquota fixa de 5%. Com a Lei Complementar 227, não vai mais poder ser a alíquota ser fixa. Ela vai ter que ser progressiva. E menor não vai ser, né? E menor não vai ser, com certeza. Então a gente vai saber que é de 5. Quanto maior o patrimônio, maior. Então, por isso que a gente acredita que pode chegar a 8% e aplicar uma progressividade. Então, até mesmo aquele que pensa em fazer um planejamento, às vezes aproveitar a oportunidade né, de uma doação ou uma outro estudo, um testamento, uma holding, aproveitar a alíquota que está em vigência, porque o 2027 vai ser diferente. Tá? Mas só para encerrar e agradecer mais uma vez a oportunidade. É um prazer. Acho Dr. que Vinícius. A oportunidade é ímpar mesmo. Acho que esse episódio vale a pena escutar com carinho. Né? É um aprendizado tremendo. Deixa suas redes sociais aí que a gente gosta de seguir. Né? Agradecer a oportunidade, né, essa iniciativa da OAB, nossa 13ª subseção, né, as colegas advogadas aqui. A minha rede social é Instagram também, @ChavesNetoAdvocacia. Muito obrigado. Muito eu agradeço. E professora Aline, doutora Aline, sinta-se à vontade, as considerações finais e dá seu contato. Então, planejamento sucessório é uma realidade, né, que nós advogados vamos enfrentar agora. E quanto mais conhecimento, instrumentos e ferramentas a gente tiver para fazer isso de forma né, eficiente, com baixos custos, né, melhor é para todo mundo. Lá nas minhas redes sociais, agora, além de família e sucessões, nós temos muitas informações de direito registral e notarial, né, e só um adendo rapidinho, uma das questões acerca de nota devolutiva que eu mais dava
enquanto oficial no cartório para a integralização de capital das holdings era questão documental. Então, às vezes, né, o profissional que está ali, ele não analisa a matrícula. Então, nós temos inúmeros imóveis, né, que vão ser ali integralizados e a matrícula era a última coisa que o profissional ia analisar. E aí isso travava o registro, a integralização por mais de um ano, porque ali às vezes você tem diferença de metragem, né? Então, ali na Constituição da Holding está descrevendo o patrimônio de uma forma. E quando você vê, já tem outras coisas que foram averbadas, registradas, e aquilo ali travava até um ano. Então, assim, uma dica preciosa. Hoje eu tenho um checklist de mais de 20 itens só para a questão documental das matrículas para a Constituição da Holding. Então, isso é uma necessidade que, depois que sentou com a família, viu essa questão da governança que é importante, minha dica é, analise ali as matrículas do imóvel, porque às vezes você vai ter ali um custo, né, e um tempo de regularizar aquilo, que é muito maior às vezes que a própria Constituição da Holding. Então, eu gostaria de vou deixar aqui a minha rede social, que é o meu Instagram, que é Aline_Maia_Santos, que lá, então, nós vamos compartilhar muitas informações dessa natureza, né, trocar aí figurinhas com os colegas, igual o Antônio, que é o expert, acredito hoje, né, em Essa hold na nossa referência. cidade, Sim. né? A Natália, professora também, uma querida que eu tive a oportunidade de conhecer, né, no nosso bate-papo hoje. E o Vinícius, né, que é o meu aluno, né, assim, que é um orgulho para Pode mim entregar na ver cidade, não, a gente vai hoje estar que Vinícius, né, tanto que ele é hoje um profissional de referência, de sucesso, né? Parabéns por tudo e muito obrigado por essa oportunidade aqui. Eu que agradeço muito o bate-papo, né, em nome nosso desse projeto bacana que é o Pode Jus, a gente traz esses temas de atualidades, né, agradecer a cada um de vocês, convidados, contribuíram bastante, né, sem dúvida nenhuma, acho que o recado que a gente tem que deixar é isso, planejar é cuidar, é preservar, né, é exatamente tirar desse âmbito um pouco simplesmente racional, né, e trazer um pouco, sim, entender esse lado cultural familiar que é importante, que é a preservação, né, não só patrimonial, mas sim do conceito familiar, que eu acho que isso que afeta bastante. E eu queria agradecer, então, em nome de todos vocês, e mais uma vez, né, encerrar nosso episódio do Pode Jus, o podcast da OAB Uberlândia. Muito obrigado. Obrigada. Obrigado.